Amados e amadas, que a bênção do Senhor esteja em nossos corações. Vamos dar prosseguimento à terceira fase final da pregação Crianças, Cristã e o Mundo. A parte final foi pregado primeira, segunda e a terceira parte, que é a parte final, falando diretamente aos pequeninos, como assim Jesus desejava com todo amor os seus pequeninos. Glória vos damos, Senhor Pai, Deus onipotente, eterno, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós, nesse momento de oração, clamor, pregação da palavra, e que todos os que estão aqui reunidos, ouvindo a sua santa palavra, através desse servo, que o Divino Espírito Santo adentre os corações, o psicológico das pessoas, ensinando o caminho da verdade e da vida, e que o sangue de Jesus derramado na cruz liberte, expulse o demônio, ordeno nesse momento para as prisões do inferno e repreenda todo o mal que está sobre o jugo de todos nós que estamos presentes nessa pregação, e que toda honra e toda glória seja dada ao Pai Eterno. Amém? Então vamos em frente, amados e amadas, aqui pregando ao mundo, às crianças, a Igreja Novo Reino, o qual 80 mil membros, e queremos também transmitir àqueles que desejam ouvir a palavra do Senhor Deus. Amados, aqui serão tratados os filhos, as servas, os fiéis da palavra, crianças e o mundo, daqueles que necessitam palavras de amados e amadas, preparando os filhos para o futuro, para a vida. Nós, pais, temos que preparar os seus caminhos. São os pequeninos que nós geramos e que o Papai do Céu nos dá o privilégio de sermos pai dessas lindas criaturas. Como flecha na mão de valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmos capítulo 127, parágrafo 4 e 5. Flechas na mão do valente. Esta é uma afirmação bíblica profunda. Vejamos nessa frase um princípio a ser aplicado na criação dos nossos amados filhos. E acredito que mesmo também se aplique aos nossos filhos espirituais, nossos discípulos pequenos e as crianças no mundo. Antes de tudo, eu quero reconhecer aqui a pregação em que a afirmação é feita. O versículo seguinte fala do homem que enche dele, filhos da flecha, a sua aljava, a sua bolsa, e não será envergonhado diante do inimigo à sua porta. Portanto, isto fala de filhos literais, ajudando um pai a protegê-los. Nesse sentido, podemos vê-los como parte da defesa diante do inimigo, e como uma família deve aprender a lutar unida, perseverando na fé. Mas também vejo uma outra aplicação a essa frase. Precisamos aprender a criar e liberar os nossos filhos para a vida. O que é um valente? É outra versão que usa o termo guerreiro. Fazia como uma flecha, ele atirava para longe de si, ele a lançava para atingir um alvo. Nós, pais, eu falo como pai de filhos, temos uma inclinação natural de sermos super protetores. Eu nunca entendi a preocupação dos meus pais para comigo
enquanto eu era criança, fui entender quando eu perdi com 6 anos de idade. Não entendia por quê, tudo parecia ser tão perigoso aos olhos deles. Queremos proteger nossos filhos e ainda impedimos de tomar certas atitudes de medo. Achava que muitas vezes eles me sufocavam. Não sufoque seu filho, não proíba tudo de seu filho, explique. Me sufocavam com as suas preocupações, orientações, conselhos, advertência. Ó, o perigo aí, filho, não vai aí, eu falei para você não ir. Mas alguns segundos depois, agora que eu tenho os meus filhos, o meu primogênito, depois que nasceu, eu entendi. A minha aljava é cheia de filhos, dado pelo Pai. Algo inexplicável tomou conta de mim. É um amor, uma preocupação que só um pai ou uma mãe entende. Eu fico imaginando que se ele fizesse tudo o que eu fiz quando era criança, eu me preocuparia muito mais, porque eu deveria ser muito peralta, né, meus filhos? Né, Heitor? É engraçado isso. Você promete para si mesmo que quando crescer e for pai, fará tudo diferente dos seus pais, como fizeram com você. Mas quando chega a sua vez, a sua visão, as situações, você muda. E você se lembra das palavras que eles proferiram, e você não suportava ouvir. Quando você crescer e estiver no meu lugar, você vai entender. Para de gritar, filho. Olha o carro, filho. Não pisa aí, filho. Sufoca. Temos que ter calma e entender essas situações. Explicar aos filhos a situação do certo e do errado. Na infância e na condição de filhos, abominamos a superproteção. Achávamos que os pais não tinham que participar de determinadas escolhas, como relacionamentos de amigo, namorado ou mesmo a escolha de profissão. Agora tudo, depois de adulto, acabamos por concluir que os pais estavam certos em certas situações. Viram, filhos? Deveriam mesmo proteger seus filhos. Mas eu acho que quando chega a nossa vez de exercer a proteção, acabamos nos esquecendo de algo importante. O cuidado paterno ou materno não precisa ser egoísta, como diz a gíria. Não criamos os filhos para a gente, e sim para o mundo. Às vezes, interferimos na escolha de relacionamentos dos nossos filhos, filhas, amizade, namoro, como se estivéssemos escolhendo alguém para nós. Não, você não deve. Você deve explicar o certo e o errado. Certo? Não se abster, fazê-los, proibir tudo ao seu filho. Às vezes planejamos a vida profissional dos nossos filhos, querendo compensar as nossas próprias frustrações que tivemos no passado. A verdade é que temos que preparar nossos filhos para a vida, não para você, amado e amada. Uma hora eles terão que sair da casa e viver a sua própria vida. E se os protegermos deste momento, não apenas criaremos problemas para eles, mas também teremos problemas no futuro. Flechas na mão de um valente. O valente atira suas flechas com força para atingir o alvo bem longe. Se quisesse atingir o inimigo de perto, um guerreiro daquela época provavelmente usaria uma espada. Precisamos aprender a lançar nossos filhos para a vida e deseja lançá-los longe. Isso não significa que vamos nos afastar ou que queremos distância deles, mas que precisamos pensar grande a respeito de nossos filhos, para dar a eles um futuro bom, uma orientação boa,
uma doutrina, uma fé cristã. Nossa criação não deve ser egoísta, centrada em nós mesmos. Nós podemos querer nossos filhos que fiquem somente por perto. Talvez uma vida melhor só será provada por eles em outra cidade, estado ou mesmo país. O valente atira suas flechas visando acertar o alvo. Como pais, precisamos ajudar nossos filhos a entenderem a sua vocação e aptidão profissional. O meu pai, não lembro o que ele dizia desde criança, porque eu era muito criança, perdi com 6 anos. Eu jamais imaginaria que eu seria um servo de Deus. Sempre quando meus avós me viam, meu avô que me criou, declarava isso, e de fato sempre gostei de pensar e questionar tudo. Meu avô reconheceu depois de muitos anos que o palpite dele estava certo, que me encorajou a ser um pensador e questionador de comportamento cristão. Os pais devem ajudar os seus filhos a entender o seu alvo, a ser alcançado, e em acordo com eles lançá-lo em direção a esse alvo. Meus pais não sofreram tanto comigo, porque eu o perdi muito cedo. Mas o mundo se encarregou de me ensinar, e o poder de Deus me orientou à luz da vida, a verdade e a vida. Não é fácil, não é nada fácil. Então, bom, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamar alguém no sentido figurado. Um exemplo, uma filha, vamos dar de nome Rebeca, e perguntar à filha: você quer ir com esse homem? Ela vai dizer: sim, eu quero. Despede-se de sua filha, ela se casa e vai para o mundo. O filho também. E mesmo vale para nossos filhos espirituais, a líderes que querem ter consigo para sempre os ministérios que os auxiliam. Mas não podemos ser egoístas, não podemos pensar somente no nosso conforto, na nossa situação. Devemos lançar nossos filhos para atingir o alvo. Temos exemplos bíblicos disso. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca, e Saulo, posteriormente Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Atos capítulo 13, verso 1 e 3. Quando chega o momento de alguém seguir o plano de Deus para a sua vida, precisamos ter coragem de tomá-los como uma flecha e atirá-los em direção ao alvo chamado Deus. Não acredito numa mesma equipe ministerial envelhecendo junta. Alguém sempre será enviado a realizar algo mais, uma missão, pregação, fazer parte dinâmica do reino de Deus. As flechas não existem para permanecerem sempre na aljava, ficam ali só até quando a hora de serem lançada chegue. Preparação das flechas. As flechas naqueles dias eram feitas manualmente, exigiam trabalho artesanal e personalizado. Se o guerreiro quisesse ser bem sucedido ao atirar suas flechas, deveria antes ter investido nelas. Também eu vejo um paralelo nessa verdade. Acredito que os filhos devem aprender a trabalhar com seus pais. Mesmo antes de sair de casa, nossos filhos devem aprender a trabalhar e não ser preguiçosos.
dormir até 11 horas, acordar de meio-dia, almoçar, depois ir dar uma volta. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios capítulo 10, verso 5. Atenção, meus filhos, ouçam. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios capítulo 10, verso 5. Também vemos numa parábola contada por Jesus, que um pai pede aos seus filhos que o ajudem no trabalho da vinha. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha com o papai. E esse ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Quando dos 2 fez a vontade do pai, ou qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam ele. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Mateus capítulo 21, verso 28 e 31. Nos tempos antigos era normal que o filho aprendesse o ofício de seu pai. Por exemplo, Jesus foi chamado carpinteiro, do mesmo modo que José, seu pai, o era. Em Mateus capítulo 13, verso 55, ele é chamado de o filho do carpinteiro, enquanto em que Marcos capítulo 6, verso 3, é chamado de carpinteiro. Mas alguns filhos, ao crescerem, vão desenvolver aptidões próprias dos dons e talentos que Deus deu a eles. Portanto, acredito que não devemos apenas ensiná-los a fazer o que fazemos, ou exigir que sejam igual a nós, mas tudo que for bom e importante para o seu futuro, ensine. A Bíblia fala que Lameque, que teve 3 filhos, e cada um desenvolveu uma aptidão diferente, embora depois pensasse em ensinar as mesmas atividades aos seus filhos. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas que criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flautas. Zilá também deu luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava 2 tipos de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Gênesis capítulo 4, verso 19 e 22. Os filhos devem ser ensinados e preparados a serem autossustentáveis, ter liberdade e livre-arbítrio com honestidade, antes de estabelecerem a sua própria família. Esse também é um princípio bíblico. Escutai, meus filhos, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Provérbios capítulo 24 e 27. Ninguém, amados e amadas, filhinhos, deve se casar sem ter condições de se manter. Essa pregação sagrada revela que os negócios devem ser preparados, o campo deve estar em ordem, para somente depois se edificar a casa. Muitos se casam antes dependendo de seus pais para se manter. Isto é errado. O cordão umbilical deve ser cortado. Depois, Deus estabeleceu isso desde o princípio. O homem deve deixar seu pai e sua mãe e constituir a nova família com a sua mulher. Por isso, escutai, filhos, deixa o pai e a mãe e une a sua mulher, tornando-se os 2 em uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. A palavra traduzida como deixar é azab, e segundo a concordância Strong, significa deixar, soltar, abandonar, afastar-se de, deixar para trás. Não é fácil entender isso, amados e amadas. Criamos nossos filhos para que eles nos deixem, para que sigam suas vidas, e devemos prepará-los para essa, e também a nós para tal.
Acredito que com a mesma mentalidade, amados e amadas, devemos formar os filhos espirituais e ministeriais, devemos prepará-los para serem enviados, para encontrar-lhes o melhor de Deus para si. Nossos filhos são flechas, e os valentes responsáveis por atirá-los somos nós. Que Deus nos dê a graça para isso, amados e amadas, em Cristo Jesus. Vamos ver, nesse momento, os erros que nós cometemos na educação dos filhos. Sabe, pois no teu coração que um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Viu, filhos? Deuteronômio 8 e verso 5, capítulo 8 e verso 5. Deus é o nosso Pai, amado, misericordioso e bondoso, mas Ele é juiz também. Ele usa a vara também com seus filhos, para educá-los, porque Ele nos ama. Se você ama seu filho, use a vara. A vara é disciplina. A educação dos filhos, amados e amadas, se revela cada vez maior a todo instante para os pais, diante do mundo com valores invertidos e com uma proposta de liberdade. Os pais precisam tomar uma posição sobre educar seus filhos. Todas as pessoas são passíveis de erro, inclusive os pais. Contudo, os erros dos pais comprometem o futuro dos seus filhos. Por isso os pais precisam minimizar ao máximo esses erros. Uma forma de aprender é seguir bons exemplos e também evitar erros já conhecidos. Como você tem educado seu filho, amado e amada? Reflita os erros na educação deles nesse momento, usando palavras coincidentemente com P de paternidade. O paternalismo de Davi. Davi foi um bom filho, um bom instrumentista, bom guerreiro, excelente rei de Israel. Mas como o pai deixou muito a desejar com seus filhos, provavelmente porque estava sempre ocupado em batalhas e compromissos da monarquia. 1 Reis, capítulo 1, verso 6. Contudo, o relacionamento de Davi com seus filhos demonstra ser bom. Não os maltratava ou deixava faltar o que precisavam. Entretanto, aqueles filhos, amados e amadas, faltava a presença paternal e a correção quando necessário. Segundo Samuel, capítulo 18, verso 5, as consequências foram desastrosas. O seu filho Amon estrupou a própria irmã, cometendo incesto. Segundo Samuel, capítulo 13, Absalão matou seu irmão Amon por causa desse ato. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 22, e depois disso se rebelou contra o pai Davi. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 27, capítulo 18, verso 18. Adonias também tentou usurpar o trono quando o pai estava velho e demorava em determinar seu sucessor. 1 Reis, capítulo 1, verso 5, o paternalismo é considerado uma falta de posicionamento diante dos problemas sérios. Muitos pais tentam se mostrar bons, mas na verdade precisam também mostrar firmeza. Na hora da resposta ou decisão, os filhos podem achar o pai duro, mas depois sentirão segurança de um homem que sabe o que é melhor para os seus filhos. Pais, sejam firmes com seus filhos. Protecionismo, Moisés não havia circuncidado seu filho que teve em Midian com Zípora, filha de Jetro. O texto não diz que os dois filhos ficou sem circuncidar ou o motivo desse descuido. Talvez Moisés, como muitos pais, tenha ficado conduído do filho por causa das dores da circuncisão,
mas com isso estava deixando seu descendente sem a marca da aliança de Deus com o seu povo. Gênesis capítulo 17, verso 9 e 14. Por isso Deus acendeu sua ira sobre ele. Leiam Êxodo capítulo 4, verso 24 e 26. Deus iria castigar Moisés por sua desobediência. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés de Moisés. Assim o Senhor o deixou. Êxodo capítulo 4, verso 25 e 26. Peço que as mães expliquem para os filhos o que é circuncisão. Circuncisão é cortar o prepúcio do pênis. E incircuncisão não é cortar. É lei do Antigo Testamento, na época de Moisés, em Êxodo capítulo 4, verso 25 e 26. Quando Jetro vai ao encontro de Moisés para levar seus filhos e sua esposa de volta, demonstra que a família de Moisés estava ausente durante a sua travessia pelo deserto. Êxodo capítulo 18, verso 1 e 6. Provavelmente Moisés estava tentando proteger seus filhos da dificuldade que iria enfrentar. Mas Deus estava cuidando do seu povo e não havia por que privar a sua própria família e experimentar os milagres de Deus. A superproteção de muitos pais impede que os filhos enfrentem as dificuldades de peito aberto, que são comuns na vida, que deverão enfrentar. Com isso vão ficando imaturos, e quando finalmente precisam encarar os desafios com a morte dos pais, como eu perdi meu pai com 6 anos e a mãe, esses se tornam ainda mais dolorosos para eles. Quanto mais cedo os filhos aprenderem a suportar os problemas da vida, as tribulações, mais preparados estarão para o futuro. Pais, protejam os seus filhos, mas deixa-os aprender a lutar, deixa-os lutar. Permissividade, Eli, o sacerdote Eli foi repreendido por Deus através de Samuel, por causa dos pecados de seus filhos. Ofni e Finéias atuavam como sacerdote junto com seu pai, 1 Samuel capítulo 1, verso 3, mas na verdade se portavam como filhos de Bilial. Bilial é um ídolo. 1 Samuel capítulo 2, verso 12, se prostituíram. 1 Samuel capítulo 2, verso 22, embora Eli havia repreendido seus filhos mais uma vez, 1 Samuel capítulo 2, verso 23, não usou da severidade necessária, permitindo que continuassem a ministrar como sacerdotes. Deus levantou um profeta para advertir Eli sobre os pecados de seus filhos. 1 Samuel capítulo 2, verso 27 e 36. O menino Samuel foi levantado por Deus para suceder Eli no ministério sacerdotal, e também relatou o aviso de Deus quanto aos filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 3, verso 11 e 14, mesmo sabendo da mensagem divina, Eli não tentou mudar a situação intercedendo por seus filhos, pedindo perdão ou mesmo os repreendendo. Antes se conformou, respondendo a Samuel: é o Senhor, faça o que bem lhe prover. 1 Samuel capítulo 3, verso 18, o que Deus falou aconteceu, quando foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 4, verso 11, o próprio Eli não suportou tamanha tristeza e caiu para trás, morto de tristeza. 1 Samuel capítulo 4, verso 13, vocês viram, filhos amados, o que é um pai? Morreu os 2 filhos e morreu o pai, Eli. Muitos pais deixam os filhos fazer o que querem e depois não conseguem mais controlá-los. Os pais liberais são incentivados pela mídia e por um modo de vida libertina. As consequências disso estão nas estatísticas de jovens mortos precocemente, escravos de vícios ou atrás das grades de uma prisão. Tudo isso, por não aprenderem a ter limites em busca de tanta liberdade, acabam presos. E quando a mãe também terceiriza a educação dos filhos. Quarto, parcialidade. Abraão mentiu 2 vezes, dizendo que sua esposa Sara era sua irmã. Gênesis capítulo 12, verso 10 e 20.
o que era meia verdade, pois Sara era mesmo a sua parenta, contudo a sua esposa. Mais tarde, Isaac repetiu o mesmo erro do seu pai, mentindo que Rebeca seria apenas sua irmã. Gênesis capítulo 26, versos 6 e 10. Em todos os dois casos, as consequências só não foram maiores, porque as pessoas perceberam a tempo. Abraão também foi parcial quando tomou o partido de Sara e deixou abandonado seu filho Ismael com a mãe Agar. Gênesis capítulo 21, verso 14. Muitos pais são homens de ânimo dobre. Ânimo dobre deve ser ânimo nobre. Tiago capítulo 1, verso 8, mostrando duas formas de ser. Uma dentro da casa e outra fora. Isso confunde os filhos, que ficam sem saber para o lado que vão. No futuro, esses filhos muitas vezes se decidem pelo pior lado. Então esses mesmos mais dizem: mas eduquei os meus filhos na igreja. Contudo foram parciais e não serviram ao Senhor de todo o seu coração. Viram o que aconteceu com Eli? Marcos capítulo 12, verso 30. A verdade, por mais dura que seja, será melhor para os filhos, libertando-os de todo engano. Haja com realidade aos seus filhos. João capítulo 8, verso 32. Pais, não sejam parciais com seus filhos. Quinto, projeções. Isaac e Rebeca projetaram sobre seus filhos os seus problemas pessoais. Por quê? Isaac amava Esaú, porque se saboreava com sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Gênesis capítulo 28, verso 25. Por culpa de suas preferências pessoais, seus filhos ficaram divididos. Mais tarde, Jacó trapaceou Esaú, enganando também seu pai, com a ajuda da mãe. Viram? Exemplos da Bíblia, amados e amadas. Gênesis capítulo 27, verso 1 e 46. Por muitos anos, esses dois irmãos não se encontraram até conseguirem se perdoar. Gênesis capítulo 33, verso 4. Suas vidas se distanciaram tanto que a semelhança de muitas famílias de hoje se encontravam poucas vezes, como para inteirar os parentes, pais. Gênesis capítulo 35, verso 29. Muitos pais fazem isso com seus filhos, projetando sobre eles os seus problemas pessoais ou conjugais, bem como seus sonhos, ideais, querendo realizar em seus filhos o que não conseguiram na sua vida. Meu filho não vai passar o que eu passei. Isso é termo que pais usam. Também acontece que a casa fica dividida. Marcos capítulo 3, verso 25. Quando a mãe diz uma coisa e o pai diz outra. Acontece muito. Então os filhos ficam servindo a dois senhores, não sabem o que fazer. Quando o pai diz não, a mãe diz sim, eles vão por causa da mãe. Cria uma guerra entre o casal e a família. Mateus capítulo 6, verso 24. Os filhos precisam de liberdade para assumir sua própria identidade, embora consequentemente herdem de seus pais características normais. Pais, protejam seus filhos sobre problemas. Preferência. Jacó deixava claro a preferência por José, pois Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Gênesis capítulo 37, verso 3. Essa forma de tratar José, diferente dos outros irmãos, gerou ciúmes que os levaram a lançar José numa cisterna e depois venderam como escravo. Atenção, filhos, mentindo para o pai que havia morrido. Gênesis capítulo 37, verso 23, 28 e 33. Com isso, os irmãos de José queriam chamar a atenção do pai Jacó. Somente depois de muitos anos toda a verdade foi revelada e aquela família conseguiu se reunir novamente através do perdão. Gênesis capítulo 45, verso 15. Existe família que não consegue se restaurar como a de Jacó conseguiu. Muitos irmãos preferidos e injustiçados não perdoam como José perdoou. Nem todos os irmãos preteridos como os irmãos de José conseguem reconhecer seus erros. Infelizmente, existem erros que são irreparáveis. Por isso, os pais devem se esforçar por tratar bem os filhos com igualdade.
Pais, não tenham preferência por filhos apenas. Provisionismo, pai de um filho pródigo. O pai do filho pródigo providenciou imediatamente o que o filho pediu. Lucas capítulo 15, verso 12. Embora esse pai nos deu exemplo de paternidade aberta para perdoar o filho que errou. Mas, será que não houve algum erro deste pai antes da saída do filho? Porque esse filho queria ir embora da casa? Essas questões estão em aberto sem resposta exata, o que deixa espaço para questionarmos e buscar alternativa dentro dos fatos comuns às famílias atuais. Observação, faço essa reflexão, essa pregação, reconhecendo ser uma conjectura e sem jamais desmerecer o lindo exemplo do pai acolhendo o filho. Também não deixamos da interpretação teológica, comparando o pai com Deus e o filho com o pecador, mas agora estamos fazendo uma aplicação para você, família. Muitos pais e filhos querem fazer prodígio, ou seja, realizar grandes coisas. Com isso acabam deixando faltar em sua família. Apenas dar o que os filhos pedem não é suficiente. Os pais não devem apenas ser provedores de necessidade dos filhos, mas a sua presença e cuidado é o que mais necessitam. Seus pais começam a fazer tudo o que os filhos pedem, esses se tornam mimados e sempre querem ser mais, sem ter limites. Um dia a vida diz não para os mesmos, para eles, que estarão despreparados para a resposta não, pois o pai sempre disse sim. Vai ficar uma crise muito grande no seu coração. Pais, não façam tudo o que os filhos pedem. Eduque seus filhos na presença do Senhor, pais. A palavra de Deus diz tudo que é melhor para a formação do filho, e criando o filho seu sob disciplina, com todo o respeito. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. Os exemplos citados aqui, a pregação bíblica, pode ajudar vocês, amados e amadas, pais, mães, a eliminar o comportamento nocivo aos seus filhos, como paternalismo ou protecionismo. Ah não, o pai gosta mais do outro irmão, não gosta de mim. Permissividade, parcialidade, projeção, preferência. O caminho estreito é mais difícil, mas a porta larga conduz à perdição. Mateus capítulo 7, verso 13. Pais, clame a Deus por seus filhos. Não deixe que se percam na ilusão desse mundo. Não deixe que escolha a porta larga, fácil, caminho das trevas, onde vão tropeçar no pecado, e o pecado é a morte. Amados e amadas, reflitam, filhos, reflitam a palavra. Note que o Espírito Santo não está presente hoje com a sua luz, mas ele está presente sim em espírito. Quero aqui ressaltar para vocês entenderem que às vezes o Espírito Santo de Deus está presente com a sua luz. Amém. Toda a honra e toda a glória sejam dado ao Espírito da luz. Vamos prosseguir no segundo vídeo. Amém.